Olá, meu nome é Sofia Faria, eu sou a repórter Trajus. O Trajus é um meio de comunicação que tenta esclarecer a população sobre os problemas existentes no Poder Judiciário brasileiro. Estamos aqui hoje com o Dr. Fernando de Castro Fontainha, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador associado do CEPEL, Centro de Estudos Políticos da Europa Latina. O professor Fernando Fontainha tem como uma de suas principais linhas de pesquisa o recrutamento, formação, trajetória e desempenho das elites jurídicas do Brasil. Olá, professor, tudo bom? Obrigado, Sofia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Sou também agora um recém-conhecedor e já um entusiasta do trabalho do Trajus. Certo. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor define as elites jurídicas no Brasil hoje e quem as compõe. Sofia, veja lá, essa e as demais perguntas que você me fizer sobre esse tema, eu vou responder com base em pesquisas que eu fiz, mas que evidentemente dialogam com uma grande comunidade de professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros que, de uns tempos para cá, eu diria 20 e poucos anos para cá, tem cada vez mais se dedicado a isso que a gente pode chamar uma sub-área entre o direito e as ciências sociais, certo? Que diria só sociologia política do sistema de justiça, algo que poderia ser definido mais ou menos por aí. Então seriam antropólogos, cientistas políticos, sociólogos e também juristas que atuam nessa área, tá? Que são exclusivamente professores e pesquisadores e têm os temas que a gente vai tratar aqui nessa entrevista têm sido objeto de muitos estudos, não só da minha parte. No tocante às elites jurídicas, eu trabalhei num projeto grande, chamado A História Oral do Supremo Tribunal Federal. Nós entrevistamos 21 ministros e ex-ministros do Supremo, entrevistas de história de vida, entrevistas biográficas, e o principal objetivo era justamente conhecer a história do tribunal a partir da maneira como integrantes e ex-integrantes, a partir de 1988, contam essa história. Paralelamente a esse projeto, que era com o objetivo de entrevistá-los, nós fizemos roteiros, nós levantamos informações sobre a trajetória de vida deles e também fizemos, esperamos lançar no ano que vem, uma prosopografia, que vem a ser nada mais, nada menos que uma biografia coletiva, certo? Então essas foram as pesquisas que eu pude coordenar sobre as elites jurídicas brasileiras, tomando os ministros do Supremo como um retrato dessa elite jurídica brasileira. Primeira coisa que é importante deixar muito claro aqui é que os anos 50 já passaram. Tá? Nós não estamos mais num período em que ter um diploma de bacharel em Direito já alçava você imediatamente a uma posição de elite na sociedade como um todo. Não é mais assim. Hoje o Brasil produz por ano mais ou menos 100 mil bacharéis. O Brasil tem mais faculdades de direito, tá? Unidades que têm a possibilidade de expedir diplomas de bacharelado em direito, mais faculdades de direito que o resto do mundo inteiro somado. Então, nós não estamos mais falando de uma população pequena de diplomados, ou seja, que possuem vamos dizer assim, o porte de arma, né? Que é o papel, o diploma necessário para você acessar aquelas funções que são chamadas carinhosamente pelos juristas de funções privativas de bacharel em direito. São elas a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, delegado de polícia federal ou civil, no caso agente de polícia federal também, enfim. É importante dizer que as profissões jurídicas elas são profissões altamente reguladas e altamente protegidas, tá? Uma breve palha também do meu doutorado na França sobre o recrutamento da magistratura francesa é algo que espanta muito todos os brasileiros quando eu conto, especialmente os juristas, o fato de que o concurso para juiz na França permite o acesso a qualquer bacharel em qualquer disciplina, não apenas aos bacharéis em direito. E assim é uma regra no serviço público francês. É importante dizer que quando a gente fala de elites jurídicas, a gente está falando de pessoas que são extremamente controladas do ponto de vista da reserva do mercado, certo? Ser advogado, juiz, delegado de polícia, promotor de justiça, defensor público, estamos falando de atividades de acesso privativo para bacharéis em direito. Então, estamos falando aí de uma organização institucional onde entra a Faculdade de Direito como monopolizadora da expedição do diploma de bacharelado em Direito no Brasil. Isso não é pouca coisa, tá?
mas você pode imaginar que nós temos um exército gigantesco de bacharéis em direito, né? Então significa que quando você tem um topo composto por pessoas que vêm de famílias de classe média alta e, por que não dizer, também de classe alta, não é a maioria das elites jurídicas brasileiras vem de camadas médias da população, o que significa dizer no Brasil já pessoas para mais do topo da pirâmide, né? Nós somos um país muito desigual. Então dizer que alguém é da classe média, classe C ou D, ela não está na base da pirâmide, tá? Mas elas não são a maioria mais do que a gente poderia chamar campo jurídico, certo? Então a imensa renovação e o imenso boom das faculdades de Direito, que começou no governo Fernando Henrique, mas teve nos governos do PT também um fôlego impressionante, ela altera profundamente a sociografia dos juristas do Brasil, né? Você tem hoje mais ou menos em torno de 20% apenas dos bacharéis em Direito que conseguem passar na prova da OAB, portanto conseguem ter autorização para advogar, né? Sem a qual dificilmente você acessa uma outra profissão jurídica, porque para ser juiz, promotor, defensor, as carreiras superiores públicas do direito, você tem aí a exigência de pelo menos 3 anos de exercício de função privativa de bacharel em direito, certo? Então a entrada na advocacia seria uma primeira garantia de que você terá um emprego jurídico embora você tenha obtido o bacharelado em direito. Não garante necessariamente um emprego privativo de bacharel em direito. Isso altera profundamente uma sociografia antiga que era basicamente a faculdade de Direito projetando elites sociais. Tá? Você usava o curso de Direito, você era o rei da sua rua, você era o rei da sua vizinhança, você se tornava um notável local se você viesse do interior, você usava aquele tradicional anel vermelho, né, o anel de Rubi, que simboliza o bacharelado em Direito. Antigamente você não tinha nem a prova da OAB, então era comum dizer que a faculdade era a faculdade de advocacia, você se formava advogado. Isso, você, com o seu diploma de bacharel em Direito, você já pegava a sua carteira da OAB e já podia advogar. Hoje não é mais assim. Tá? Você tem um movimento muito rígido de profissionalização. Tá? Então você tem a área jurídica criando cada vez mais critérios autônomos dos critérios da política, da economia, da religião, enfim, de outras áreas, de outras atividades humanas, de outros campos ou espaços da sociedade brasileira, mas que não operou completamente a sua autonomização. Tá? Então eu queria dizer que se são características das elites jurídicas do século XXI, a produção da impressão de que elas são autônomas, através da ideia da meritocracia. Tá? Você, quando começa em qualquer profissão, ou sobretudo nas públicas, né, você entra numa instituição, você tem critérios que cada vez mais são critérios reivindicadamente meritocráticos para ascensão na carreira. Tá? E isso serve para a composição até a segunda instância. Todos sabemos que os tribunais superiores têm uma forte incidência dos poderes políticos. Tá? Não apenas o Supremo Tribunal, mas os outros tribunais superiores, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho e o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Todos eles têm uma interferência forte na nomeação que vem do campo político. O Supremo, então, nem se fala, todo mundo sabe. Ele não é um tribunal de magistrados, não é isso? Você entra no Supremo, você se torna um magistrado, porque ele também é a última e por vezes a única instância de julgamento, né? É lá que se proferem os julgamentos constitucionais, mas ele não é um tribunal de egressos da magistratura. Tá? Existe até uma grande quantidade de ministros na história do Supremo que veio da magistratura de carreira, mas isso não é uma regra e isso não é seguido por todos os presidentes que nomeiam, mas sabemos que o presidente nomeia e o Senado faz a famosa sabatina. Todo mundo acompanha e cada vez mais isso tem sido mediatizado e as sabatinas têm sido objeto de muito escrutínio pela mídia, pessoas acompanham isso ao vivo. Há pesquisas já sendo realizadas com base nas notas taquigráficas do Senado, então que perguntas foram feitas para cada ministro, como o ministro respondeu a pergunta, né? Mas eu diria que, para resumir, se eu pudesse responder em uma frase não muito curta essa sua pergunta, eu diria que as elites jurídicas brasileiras hoje são definidas por um poder muito grande de nublar
por que não dizer mascarar, a sua imensa dependência em relação às elites políticas, mas a propulsão elitária, ou seja, o que faz você sair desse exército de bacharéis em direito, se tornar advogado, ganhar a primeira instância, ganhar a segunda, chegar num tribunal superior, né, ou na advocacia, chegar aos melhores clientes, chegar às melhores causas, enfim, se tornar um top lawyer, é a proximidade com os poderes políticos. Tá? E é você desenvolver a capacidade para fazer algo que é muito peculiar, que a gente chamaria de política da justiça, ou política do sistema de justiça, que é saber transitar nessa relação entre as instituições do sistema de justiça e as instituições políticas, projetando o seu nome. O termo nativo, ou seja, o termo que eles mesmos usam é o trabalhar. Você precisa cativar pessoas para trabalhar por você e trabalhar pelo seu nome. Tá? Não é só para você se tornar ministro do Supremo. Por exemplo, se você é um juiz de primeira instância e quer acumular o seu trabalho com o eleitoral, com o tribunal eleitoral e, portanto, ganhar mais dinheiro e, evidentemente, ganhar projeção dentro dentro da sua instituição, você precisa ser votado por desembargadores. Enfim, você precisa construir uma candidatura. Tá? E isso para tudo. Tá? Milhares são os pequenos cargos e funções que não serão igualmente distribuídos dentro das instituições, dentro do Ministério Público, dentro dos tribunais, dentro da Defensoria. Eles não são igualmente distribuídos e é necessário aprender, se você quiser pertencer, se você quiser se projetar como membro da elite jurídica, é necessário aprender basicamente como ser nomeado para esses cargos, como cativar pessoas. Isso implica em você frequentar os almoços certos, os jantares certos, as pessoas certas, você saber fazer rede e saber fazer essa rede trabalhar a seu favor, certo? Então você tem um limite para chegar atuando nessa política do sistema de justiça, e esse limite é rompido quando você consegue conciliar a política do sistema de justiça, portanto interna dos juristas, com a grande política, digamos assim. Tá? Com as interações fortíssimas que existem entre o campo jurídico e o campo político brasileiro. Aí sim você chega nas posições mais cobiçadas, que são as posições de ministro dos tribunais superiores e, quiçá, ministro da Justiça, enfim. A maneira como os concursos estão estruturados é eficiente para selecionar os melhores profissionais? Bom, depende do que se considera melhores profissionais. Né? Os concursos na área jurídica ocuparam muito da minha reflexão. Tá? Eu fiz a minha tese de doutorado sobre o concurso da magistratura francesa, o que me obrigou a revisitar toda uma literatura e toda uma tradição continental, e Europa continental, certo? Para não falar da Inglaterra, e a tradição do common law, que é a tradição inglesa, sul-africana, americana, australiana, e a nossa tradição do direito civil, né? Que é uma tradição de constituir os corpos do Estado, sobretudo os corpos de justiça, né? O Ministério Público, a magistratura, a defensoria, etc., através de concurso público. Tá? Nossos agentes, em sua grande maioria, à exceção desses que eu acabei de falar, ministros dos tribunais superiores, Supremo, etc., eles são recrutados por concurso. À exceção também do quinto constitucional. Tá? Um quinto de todos os tribunais brasileiros, a partir da segunda instância, é composto por um misto de indicação corporativa e de eleição corporativa e indicação do poder público. Tá? Governador de Estado, presidente da República. Mas, em regra, a grande maioria dos juízes, promotores, defensores, são todos recrutados por concurso. Tá? A gente ainda vai falar mais para frente do enorme poder que essas pessoas adquiriram, tá? no contexto do Brasil, mas à época estamos falando de 2006, né? 2005, quando eu tive que decidir qual seria o meu projeto, a mim já assustava muito o grau de legitimidade que se atribuía a essa ação por conta da aprovação no concurso. Tá? Então eu achei que isso era um objeto de interessantíssima investigação. Depois dessa tese, que foi publicada em francês e português, eu pude, com financiamento do Ministério da Justiça, organizar um projeto de pesquisa, cujos resultados foram publicados em 2013, estão todos disponíveis online, sobre o recrutamento de funcionários públicos no Brasil. Tá? Não só das carreiras jurídicas, mas a maioria das carreiras federais nacionais. Foi o recorte do nosso projeto. E a nossa conclusão é que vige no Brasil, porque é uma equipe, né? Eu era coordenador, vige no Brasil algo chamado ideologia concurseira, tá? Que
para ser breve, aí depois eu desenvolvo na explicação, significa a celebração da autonomização dos concursos. Tá? Nossa conclusão é a de que os concursos no Brasil eles são uma das principais molas motrizes do poder dessas corporações, justamente por serem autônomos, da carreira para a qual ele pretende recrutar profissionais, e 2, da trajetória pregressa daqueles que ele visa recrutar. Então a gente está diante de 2 modelos de concurso que vigem em vários lugares do mundo diferentes, e dependendo do concurso no Brasil, é raro, mas alguns concursos no Brasil também têm esse perfil. Ou a gente tem um concurso de tipo acadêmico, que é aquele em que você pretende selecionar as pessoas por uma trajetória pregressa. Ou seja, você vai pegar os melhores, a ideia é pegar os melhores egressos, ou do ensino, de um sistema de ensino qualquer, fundamental, primário, segundo grau ou superior, ou no caso dos nossos concursos, os doutores. Você pega um sujeito para ser... Hoje é muito difícil você ter um concurso para professor universitário que não exige o título de doutor, então você pega uma trajetória maior, mas você pode pegar uma trajetória menor, como o caso dos concursos da magistratura. Você exige que o sujeito seja bacharel, que você quer. Na verdade, a ideia é selecionar os melhores egressos da faculdade de Direito. Tá? Então esse é um modelo de concurso. Isso não acontece no Brasil. As formas de seleção, sobretudo dos concursos jurídicos, elas não têm muito a ver com o que se ensina nas faculdades, com a maneira de ensinar e com a maneira de avaliar, vamos dizer assim, a transmissão desse saber. Não é dessa forma que os concursos vão avaliar as pessoas. Tá? Por outro lado, a gente poderia ter um concurso profissional, que é o concurso que visa selecionar aqueles que apresentam as qualidades potenciais mais adaptadas para a carreira. Também não são assim os concursos. Os concursos brasileiros, eles são feitos para selecionar aqueles que sabem fazer concurso. Tá? Isso se dá, segundo a nossa pesquisa, por um duplo processo de legitimação. Certo? A gente está falando de um mercado, a gente está falando até pouco tempo, né? Agora vivemos uma crise, nós vamos conhecer uma retração do setor público, portanto dos concursos, né? Esse mercado vai se retrair, mas nós estamos falando mais ou menos de 11 milhões de brasileiros. Tá? Até 2015 eram 11 milhões de brasileiros dedicados a se preparar para concurso público. Tá? Então você tem todo um mercado de cursinhos, mas também um mercado da realização profissional de concursos. Tá bom? Tenta imaginar um concurso como 2012, Caixa Econômica Federal, 990 mil inscritos. Tá certo? Ou então, 2013, Correios, 1,1 milhões de inscritos, ou Caixa Econômica 2014, 1,2 milhões de inscritos. Tenta imaginar como gerir esse tipo de coisa. É impossível. É impossível, a menos que você tenha uma empresa que consiga fazer isso em grande volume. Isso significa prova de múltipla escolha. E por vezes só uma prova de múltipla escolha. Médico do Ministério da Saúde ou do INSS, médico que por vezes pode ter, dentre as atribuições do cargo, por exemplo, cirurgia cerebral, cirurgia cardíaca, são recrutados por uma prova de múltipla escolha. Não é o caso das carreiras jurídicas, porque elas precisam se legitimar via concurso, então algumas delas têm até 7 fases. Exame de vida pregressa, prova de múltipla escolha, segunda prova discursiva, terceira prova discursiva, prova oral, exame de títulos, tem tudo isso, certo? Só que não são milhões de pessoas. Mas mesmo assim, muito dificilmente nós não teremos um concurso de magistratura, qualquer concurso de magistratura, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, que não conta com em torno de 10 a 15 mil candidatos. Mesmo com todas as exigências, toda a dificuldade que é você passar num concurso de magistratura. Você tem 15 mil inscritos. Esses 15 mil não vão virar mais do que 1.000, 500 ou por vezes 300 candidatos. Eles vão ser, numa primeira fase, selecionados por meio de uma prova de múltipla escolha, essencialmente organizada em termos mnemônicos, ou seja, de memorização da legislação vigente, certo? E essas provas não serão organizadas, em regra, pelas instituições que as promovem, então o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou o Ministério Público do Rio de Janeiro, do Ceará, de onde você quiser. Ele contrata uma empresa, ele terceiriza esse serviço, e essa empresa ela tem a tecnologia para selecionar muitas pessoas, para fazer uma depuração muito grande num espaço pequeno de tempo e com o mínimo trabalho possível. Isso chama-se prova de múltipla escolha. Então você
vai de cara selecionar bem mais de 90% dos candidatos através de uma prova de múltipla escolha. Então a gente pode imaginar que os impactos para a qualidade do serviço são monumentais. Não para por aí, né? O Brasil tem algumas peculiaridades que a gente trata como naturais. Como, por exemplo, para você concorrer a um cargo público no Brasil, você tem que pagar uma taxa. Bom, concurso docente, por mais que a taxa seja elevada, R$300, que seja R$250, você teve, o meu aqui na UERJ teve 20 candidatos. Tenta imaginar um com 10 mil, tenta imaginar um com 1 milhão. Mas mesmo com 10 mil candidatos, significa que você tem arrecadação suficiente para alimentar esse mercado. Para poder, por exemplo, contratar uma empresa que tem infraestrutura para aplicação de prova no nível nacional. Entende? Então, de um lado, você tem a naturalização da cobrança de taxa. Por mais que existam, sim, mecanismos em que você pode demonstrar, através de um processo burocrático, que você tem uma renda familiar incompatível e você pode, através de um processo burocrático, ser isento do pagamento dessa taxa. Essa não é a regra. Tá? Coloca isso do lado de uma prática muito comum entre os ditos concurseiros, né, que são os principais portadores do que a gente chama de ideologia concurseira. Você tem do lado deles o maneirismo, né? É uma prática comum para se preparar para concursos, você fazer concurso quase todo domingo, porque, pasme, concurso acontece em regra no domingo, no Brasil, né? Porque as pessoas têm que se preparar durante a semana, etc, etc. Enfim, você tem que terceirizar o serviço, né? E é algo de um volume que você tem que ter realmente dia livre, você tem locação de locais de prova. Os caras fazem prova quase todo domingo. E eles fazem prova para testar. Eles vão testar seu desempenho. Então, é muito difícil estipular isso em termos quantitativos, mas o meu chute, como alguém que estudou bastante o assunto, que fez grupos focais, entrevistas, teve acesso a documentos, etc., eu diria que para você passar no concurso superior em direito, se você virar juiz, promotor, você tem que ter sido reprovado em mais ou menos uns 15, 20 concursos. Isso quem passa. Tá? Eu cheguei a acompanhar a trajetória de pessoas que passaram 10, 12 anos da sua vida como concurseiros, ou seja, pessoas que não têm um emprego, porém se dedicam a se preparar para o concurso, sorvendo recursos das suas famílias, o que coloca o problema, evidentemente, da desigualdade social. Nem toda família consegue manter um dos seus filhos, depois de formado, durante muitos anos, como alguém que não só não tem uma renda, como dá muita despesa, né? Você fazer concurso dá muita despesa para qualquer família. Então, quem não tem suporte familiar vai ter muito mais dificuldade para acessar as carreiras superiores em direito, muito embora o que se postula é que o concurso público é bastante democrático. É democrático apenas em tese. Mas esse segundo ponto, que a gente naturalizou, né, em outros países não acontece dessa maneira, principalmente o meu benchmark comparativo, porque fiz estudos comparados por lá, é a França. É um país onde, se você é reprovado 3 vezes no mesmo concurso, a administração pública diz para você: olha, essa carreira não é para você. Fecha essa porta para você. Você foi reprovado 3 vezes no mesmo concurso, significa que você não é feito para essa carreira, vai procurar outra, vai fazer outra coisa da vida, etc, etc. No Brasil, não. É estimulado que você faça vários concursos. Então, acho que para quaisquer efeitos de vocação, a combinação dessas duas regras ela é mortal para as instituições. Porque você faz, na verdade, hoje o que existe no Brasil, a ideologia concurseira, o que ela produz é uma massa de pessoas que está fazendo o quê? Concurso. Para quê? Para passar em alguma coisa e ter um salário, ter um emprego, evidentemente um emprego estável, que me dará status, etc, etc. Mas o trabalho não é um problema. O trabalho a gente vê depois, o trabalho, então, para efeitos de vocação, é algo completamente destrutivo. Então eu diria que o concurso público, além de uma máquina de desigualdade social, ele é um mecanismo que começa a corromper profundamente as instituições. Profundamente. Eu acho que se há uma reforma a ser feita, talvez ela tenha que começar por aí. Como a gente recruta os profissionais superiores em direito. Tá? Porque, bom, eu não estou falando só disso, né? Você já tem em Brasília fenômenos fantásticos. Né? Brasília, a meca dos concursos, você já tem colégios cuja principal propaganda para os pais é que o segundo grau é voltado, tá, para preparação para os concursos de segundo grau. Então você imagina o seu filho fazendo provas de múltipla escolha, estilo CESP, estilo FGV, porque tem uma última palavra sobre esse assunto,
essas empresas, elas desenvolvem, mas imagina quantas questões de múltipla escolha elas têm que desenvolver por dia para os vários concursos que realizam. Então elas desenvolvem maneirismos, e é importante para o candidato, para o bom concurseiro, conhecer quais são esses maneirismos, quais são a melhor maneira de chutar, né? Como ele, aquela história de duas erradas anulam uma certa, então até onde ele pode chutar, como ele classifica, o que ele sabe, o que ele sabe menos, o que ele não vai responder. E são todos macetes que estão hoje alçando pessoas a posições importantes no Brasil, tendo em vista, sobretudo, a importância que essas instituições têm obtido e reivindicado no cenário social e político. O senhor realizou uma pesquisa que se voltou ao estilo de magistrado, o juiz empreendedor. Quem seria essa figura? O juiz empreendedor, isso é fruto da minha pesquisa de mestrado, que ela começou como uma pesquisa que queria investigar o que muda nos tribunais com a informatização. Então eu comecei a entrevistar magistrados, evidentemente que os magistrados mais sêniores, né, os desembargadores, eles não queriam me dar entrevista, sempre dizendo, não, que esse negócio de computador quem manja é o fulaninho lá. Aí me chamavam um juiz mais novo, e todos eles me dizendo, né, ao falar de computador, dizendo que eles tinham sido promovidos, faziam questão de dizer que tinham sido promovidos por critérios objetivos, que o computador permite você quantificar o trabalho dos juízes, e falavam de projetos, na verdade, de gestão dos tribunais. Então eu resolvi mudar o meu trabalho. Né? Mudar o meu trabalho. Eu acreditava o seguinte, olha só, você tem um problema grave no Brasil. Né? Se você é um juiz, você entrou na primeira instância, você é praticamente enforcado, do ponto de vista da sua carreira, por uma matemática muito perversa. Tá? Você já ganha o salário inicial, que não é longe do teto, então você tem muito pouca coisa do ponto de vista... sem contar o que se ganha acima do teto, ok? Que é um outro assunto, que é até é uma coisa mais grave, mas que não entrou nessa pesquisa. Tá? Vamos imaginar o teto tal como ele é. Tá? Você não tem muita perspectiva em termos salariais. Você não vai se aposentar ganhando o triplo do que você ganhar, que seria uma coisa mais natural, né? Você se aposentar ganhando o dobro, o triplo do seu salário inicial, depois de 30 anos. É uma expectativa, né? Isso dá, vamos dizer assim, dá um gás para você fazer a carreira, para você se engajar. Eles não têm isso. O salário deles não vai dobrar do primeiro ao último dia de carreira. E as posições de segunda instância, matematicamente, elas estão profundamente saturadas, porque a primeira e a segunda instância, em geral, nessas instituições todas, ela não cresceu com a mesma velocidade. Né? Então, muito dificilmente, o sujeito entra, faz as contas dele, muito dificilmente ele vai a desembargador, ele vai para a segunda instância, ele vai ser um promotor de justiça que vai a procurador de justiça. Dificilmente isso vai acontecer. Para isso acontecer, ele precisa de aceleradores de carreira. Aceleradores internos ou externos. Tá? Então não basta você ser um bom burocrata. Né? Você ser alguém que se dobre do ponto de vista das exigências institucionais da tua corporação. Não basta isso. Por vezes basta, mas é muito pouco. Você precisa de alguns outros. Um deles é o acelerador político. Você vai fazer uma vida associativa, então você vai se lançar para o empreendimento de uma imagem pública, né? Você vai a público fazer a promoção social e política da sua corporação, e você vai também fazer lobby frente aos poderes constituídos, sobretudo estaduais e os níveis estaduais e nível federal. Isso se faz via as associações, tá? Isso seria, vamos dizer assim, uma via política. Tem muitos trabalhos sobre isso. Uma outra via é a acadêmica. Né? Vocês sabem que os juízes, promotores em geral, todos esses profissionais, eles não podem ser sócio-gerente, mas eles podem acumular cargos e funções na docência. Né? E muitos fazem isso, não só como complemento de renda, mas também como um incremento na sua reputação, no seu status. Né? É algo muito prestigioso você ser um professor de direito, um professor titular de direito, com doutorado no exterior e frequentar uma dessas instituições. É algo muito prestigioso, acelera bastante a sua carreira. Tá? Então era uma outra via pela qual se pôde e se pode acelerar a carreira dentro dessas instituições de justiça, que também há trabalhos sobre isso. Mas, não só, mas também por impulso do CNJ, do final dos anos 90 para cá, você tem um deslocamento da atividade fim, não é da atividade fim, mas você tem um deslocamento do foco do sistema de justiça. Ele sai da jurisdição e vai para a gestão. Então se descobre que o judiciário é moroso, se descobre que o judiciário precisa de reforma. Como você vai fazer isso? Através da gestão. Tá? Então nós precisamos de pessoas dinâmicas, precisamos de pessoas com uma nova visão, nós precisamos de ISO 9001.
né? Você imagina uma vara civil, uma escola de magistratura, uma câmara civil ser certificada por um certificado voltado para a indústria de repetição? É um certificado, o ISO, por exemplo, é um certificado muito necessário, porque se o metalúrgico segura a chapa assim e não assim, ele pode perder um pedaço da mão, um acidente grave pode acontecer. Então você tem uma certificação para uma padronização de produção. Tá? Então eu descobri coisa dessa magnitude, né? Descobri que vários eram juízes, promotores que em parte, ou talvez na maior parte da sua atividade cotidiana, se dedicavam à gestão e não à jurisdição. No caso dos tribunais, eu resolvi escrever sobre o juiz empreendedor. O juiz empreendedor, diferente do juiz político, do juiz burocrático, do juiz acadêmico, é aquele que alicerça seu acelerador de carreira na gestão da sua instituição. Atenção, existe uma gestão de elite, que é aquele que está na corregedoria, que está na assessoria da presidência, tá? Que é aquele que está pensando como gerir orçamento, como fazer o orçamento, como gastar o dinheiro dos tribunais, é aquele que está pensando como organizar o material humano, onde abre foro. Né? Projetos novos, eu estudei, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o projeto Expressinho, que inaugurou mini-câmaras de conciliação entre algumas empresas específicas, no caso do Rio de Janeiro, a Telemar e a Ampla, né, para organizar demandas em massa, fazer uma pré-conciliação. Certo? Então chama as empresas, chama as associações de consumidores e reorganiza o tribunal, enfim. Tinha um juiz e 2 assessores numa sala na corregedoria que faziam exclusivamente isto. Tá? O que eu não sabia na época, isso foi um trabalho defendido, uma dissertação de mestrado defendida em 2006 na Universidade Federal Fluminense, o que eu não sabia na época é o alcance dessa nova dimensão do trabalho, que é disparada a maioria, a maior parte do que consome energia desses profissionais. Tá? Porque hoje há uma gestão dos processos. Tá? Dos juizados especiais ao Supremo Tribunal Federal, você tem os magistrados, e isso não é diferente com MP, com defensoria, como supervisores de recursos humanos. Tá? Eles gerem uma equipe de pessoas que produz o trabalho. Tá? No caso dos juizados especiais, aqui no Rio, por exemplo, há os juízes leigos que fazem as audiências e podem até escrever as sentenças, assiná-las, mas elas só terão validade quando um juiz togado referenda. Então hoje há a possibilidade de um juiz no juizado especial, tá, ele apenas assinar uma sentença. Ele pode conferir se quiser, aí há pesquisas já em andamento sobre o nível dessa conferência, mas eles podem só assinar sentenças feitas por juízes leigos, tá, pessoas que têm um vínculo temporário com o tribunal. No Supremo, cada um deles, entre chefe de gabinete, estagiário, assessor, trabalha mais ou menos com 40 pessoas diretamente consigo nos gabinetes. Eles dão aproximadamente 18 mil decisões por ano. Né? O meu critério de seleção de relevância dos processos, ele é um critério baseado no grau de autonomia que esses assessores têm, porque esse grau de autonomia é muito diferente. Tá? Então imagino que tenha processos que o ministro do Supremo só assine, outros ele pode rever, outros ele pode fazer uma reunião, outros, aqueles que a gente poderia considerar importantíssimos, a gente pode imaginar que eles levem para casa para examinar com minúcia, mas eu aposto numa quantidade ínfima de processos que são efetivamente lidos pelos ministros, e isso perpassa o judiciário inteiro. Tá? Todos os juízes têm uma equipe pessoal cada vez mais voltada para fazer o trabalho de jurisdição, né? E não de gestão. Então hoje a gestão, ela me arrisco a dizer, no sistema de justiça, ela é a atividade principal dos seus titulares. Dos seus titulares. Eu quero dizer que eu estranho como pesquisador é que nunca houve colada nessa demanda por uma renovação do ponto de vista da gestão. Então por isso eu chamo um empreendedorismo, né? Precisamos de uma instituição mais dinâmica. Nós não somos acusados pelo povo de corrupção. Eles fizeram essa pesquisa de opinião no final dos anos 90. Então o povo não está insatisfeito conosco porque somos corruptos, mas porque somos morosos. Então nós temos que nos dinamizar. E essa dinâmica vem pela gestão, por uma gestão mais profissional. Até aí ok. Mas não reivindicar o gestor profissional é algo muito estranho. Então, por um lado, o foco na gestão foi bastante acentuado, o CNJ contribuiu para isso, evidentemente. No entanto, os juízes não abriram mão. Juízes, promotores, defensores, não abriram mão de serem eles
os gestores das suas instituições. A gente pode imaginar os impactos também para isso. Uma gestão absolutamente não profissional. Certo? Vamos dizer assim que pelo concurso, pela formação exigida e pelo que se cultiva do ponto de vista intelectual no seio dessas instituições, são pessoas que estariam preparadas para julgar e não para gerir, muito menos para gerir pessoas. E quais as principais causas da morosidade no judiciário? Olha, existe muita especulação nesse sentido, né? Mas basicamente eu diria que existe um fator cultural, tá? E aí eu faço referência a trabalhos de alguns antropólogos, mas dentre eles a principal referência seria o professor Roberto Cante de Lima, da Federal Fluminense, que foi meu professor e é alguém que eu leio bastante, com quem eu dialogo bastante. O principal fator cultural, que não se resolve com reforma processual, que não se resolve com propaganda em direção a esses profissionais, é não termos um processo, em geral, voltado para a produção de um consenso. Nós temos um processo baseado na ideia de contraditório, e é uma ideia de contraditório casada com uma cultura inquisitorial. Então você tem o dever de argumentar de ofício e você espera que essa argumentação seja interrompida por uma autoridade arbitrária de cima para baixo que vai dizer qual dos dois tem razão. Haja vista dois fenômenos incríveis, né? Que conciliação, mediação não são fenômenos que estão tendo grande impacto no Brasil, e ao mesmo tempo o setor privado está todo migrando para, como revelam as pesquisas da Ana Carolina Chassin, professora da Unifesp, está todo migrando progressivamente para câmaras arbitrais brasileiras ou até estrangeiras. Então, grande empresa contra grande empresa no Brasil hoje dificilmente vai ao judiciário. Por uma incapacidade de compreender a natureza do litígio, por uma incapacidade de compor um litígio. Então, o judiciário acredita que ele existe para decidir conflitos e não para administrar, né? Para decidir litígios e não para administrar conflitos. Então, eu diria que existe esse fator cultural muito difícil de ser revertido, né? Com um outro. Assim, a economia liberal ela tem muita dificuldade, né, de vicejar dentro do judiciário. As pessoas que o judiciário protege via a categoria da hipossuficiência são os mais prejudicados. São pessoas que vão, por conta dessa cultura, demorar para ver os seus direitos atendidos. E também, evidentemente, uma incapacidade de ver grandes quadros. Por exemplo, nós temos hoje municípios no Brasil que toda a sua verba de saúde é destinada para cumprir sentenças judiciais. Certo? Então, o que acontece? Resolvendo problemas de maneira muito ativa ou ativista, sem ter noção do grande quadro, acaba que o judiciário desorganiza políticas públicas. Então, diminui o acesso a direitos ao invés de aumentar. Mas eles creem estar aumentando, porque processo atrás de processo, caso concreto após caso concreto, eles creem estar concedendo direitos a titulares de direito. Só esse exemplo da saúde é muito impressionante, né? Além de você desestruturar completamente orçamentos, né, por vezes até de estados brasileiros, você também muda o critério de prioridade. A prioridade no atendimento, né, sobretudo falando aqui especificamente nas medidas de urgência, internação, cirurgia, a prioridade de atendimento ela vai da maneira como os médicos organizam para a hierarquia de quem pode melhor se valer dos serviços de justiça. É uma inversão talvez perversa, né? Precisa de mais pesquisa, não quero ser muito conclusivo sobre esse assunto, tá? Mas eu também não tomaria a morosidade como um dado natural. Tá? Nós temos mais processos que não foram e não serão resolvidos do que processos em andamento, lentos. Veja você. Entende? Então existe toda uma complexa trama social e política em torno da produção social da morosidade. Tá? Eu acho que no Brasil é mais impressionante o número de processos não resolvidos do que o número de processos em andamento morosos. Eu diria para você. Entendi. E como resolver o problema do excesso de processos no STF? Olha, o excesso de processos no STF só é um problema porque a gente imagina que serão 11 pessoas a decidir.
aí se torna um problema. O problema, o excesso de processos no STF, hoje, ele é algo construído como um problema público por alguns ministros do STF que querem que a corte seja diferente do que ela é. Né? Aí eu cito a pesquisa conhecida como Supremo em Números da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que mostrou pra gente que quase 90% de todos os processos do STF são decididos de maneira monocrática, ou seja, não passam do exame de um só ministro. O que coloca o Supremo não como um tribunal, mas como uma vara, onde os ministros decidem, a imensa maioria dos processos, decidem sozinhos. Mas mais uma vez, é muito difícil a gente imaginar que esses ministros estão tomando essas decisões. Eles estão assinando decisões que são decisões que a gente pode colocar como decisões padrão. Então você tem um efeito de padronização enorme das demandas e também das decisões, da atuação do Ministério Público. Tudo é bastante padronizado, então você tem a petição padrão, o despacho padrão, a sentença padrão. A negação padrão de segmento. O ministro não toma conhecimento disso. Pode ter certeza, isso não está onerando o trabalho dos ministros. Eles continuam com tempo para fazer todas as articulações necessárias para julgar aquilo que a gente chama de grandes casos e para fazer aquilo que a gente chama de a grande política. Tá? Isso não é uma preocupação. Tá? O problema é você imaginar, isso é muito difícil ser dito, vamos dizer assim, de maneira aberta e publicamente, porque pela Constituição, pelas leis, eles seriam obrigados a julgar todos esses processos. Mas não é isso que acontece, esse trabalho é extremamente terceirizado. Tá? Então, quando a gente discute qual Supremo Tribunal a gente quer, eu acho que o problema do excesso de processos ele só impede esse debate. Ele impede esse debate. Nós temos no Brasil um excesso de processos. Tá? De novo, só no Supremo Tribunal, a professora Lucy de Oliveira recentemente publicou um artigo, e também numa versão de imprensa, se não me engano, o artigo intitulado O Supremo RH, mostrando que uma quantidade enorme de ADINs decidida pelo Supremo diz respeito a garantias, na verdade privilégios, tá, de corporações do sistema de justiça. Uma quantidade imensa. Mas, enfim, você tem uma quantidade também imensa ligada a direito público, então funcionário público contra a administração, ente contra ente, questões ligadas a direito público, então não dá nem pra gente dizer que o judiciário está abarrotado de demandas que vêm da sociedade. Isso é muito complexo. Não são todos os setores da sociedade que demandam em igual medida. Mas no caso do artigo da Lucy de Oliveira, um processo importante como a ADIM, que gera consequências tão importantes para o Brasil, uma grande quantidade delas, algo em torno de 1/3, mas o Supremo RH, vejam lá que é um artigo muito interessante da professora Lucy de Oliveira, diz respeito a isso. Promotor, Ministério Público, magistratura, advocacia pública, todos eles brigando, OAB, todos eles brigando pelo aumento de prerrogativas, aumento de privilégios, salário, prerrogativas funcionais. Então isso lota o Supremo. Então eu diria que outras coisas estão na pauta que não o número de processos no Supremo Tribunal, para a gente decidir que Supremo Tribunal a gente quer. A gente quer um tribunal que seja a última instância de processos ordinários, a gente quer uma corte constitucional, que Supremo a gente quer? Esse é um debate mais amplo do que tem muito processo no Supremo. E eu acho que, pelo menos para a sociedade, interessa pouco se o ministro Supremo trabalha demais ou trabalha de menos. Todos têm oportunidade de recusar e todos são muito bem remunerados para fazer o trabalho que fazem ali. E como funcionam as associações de representação corporativa da Justiça? Da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, você tem aí... os anos 90 marcaram uma transformação profunda. Então a gente pensar no sistema de justiça brasileiro até os anos 80, a gente está falando de outra coisa. Então vários são os fenômenos, eu já citei a massificação do ensino jurídico, o direito brasileiro mudou muito, não dá tempo para falar, numa entrevista gigantesca não daria tempo para falar. Mas uma das coisas que mudou, um dos principais sintomas dessa mudança, é a transformação de clubes sociais, certo? Você tem associações, como tem a Associação da Polícia, dos funcionários do Banco do Brasil, funcionários da Petrobras, e aí a Associação dos Juízes, tem um hotel fazenda com desconto, e tem desconto numa loja, e tem desconto aqui, vamos atrás de plano de saúde. Isso se modificou muito, tá? dos anos 90 para cá.
As associações de magistratura, de Ministério Público, a OAB, né? A OAB talvez seja uma exceção em termos de ativismo político da categoria. Tá? Fazendo essas duas coisas que eu vou dizer agora, que essas outras associações de funcionários do setor público passaram a fazer. Primeiro, o empreendimento de uma imagem pública. Tá? Eu nunca imaginei que eu veria coisas como eu vi com o comercial da associação, comercial de televisão, da Associação dos Magistrados Brasileiros, dizendo: povo brasileiro, existe um profissional fazendo um trabalho silencioso. Você não sabe, mas é um profissional que garante direitos de saúde, é um profissional que combate a corrupção, é um profissional que impede a evasão de divisas. Então, propaganda na televisão. Né? Mas fora da televisão você tem pessoas que vão à imprensa em nome das suas categorias e empreender uma nova imagem pública. Então é importante que essas corporações elas gozem de benefícios face à opinião pública, não só a opinião publicada. Eles acham importante que o cidadão comum acredite no trabalho que eles fazem e empreendem essa crença através dessas associações. Então esse trabalho não existia, agora existe. E um segundo trabalho, desculpe, igualmente agressivo, mas vamos entender aqui agressivo no melhor dos sentidos, tá? Agressivo porque é muito intenso. De lobby face aos poderes públicos, tá? De atuação enquanto grupo de pressão. Tá? Que é uma atuação um pouco mais delicada do que pode fazer um representante institucional, por exemplo, o presidente de um tribunal, né, o corregedor de um tribunal, o vice-presidente, alguém que tem responsabilidades institucionais e não apenas corporativas. Então, quando você é representante apenas da corporação judiciária ou do Ministério Público ou da Defensoria, isso te dá muito mais flexibilidade para fazer negociações salariais, de infraestrutura, para atuar como grupo de pressão. E aí, mais uma vez, né, isso pode soar muito feio falando assim, mas vários são os grupos na sociedade que se organizam para pressionar os poderes constituídos por privilégios. Pode ser um pouco estranho esses grupos serem grupos de funcionários públicos, mas isso ocorre todo dia. São grupos que se organizam através dessas associações, né, que nesse sentido atuam quase como um sindicato, né, para tratar diretamente disso, de privilégios, prerrogativas e de benefícios pecuniários, salário, etc. E eu diria que isso... explicar essa mudança significa explicar o funcionamento delas e a relação delas com essas instituições hoje. A reforma do judiciário é um tema permanentemente em pauta, particularmente nas últimas décadas. Que pontos, na sua avaliação, seriam primordiais para aperfeiçoar o sistema de justiça brasileiro? Olha, essa pergunta ela é muito difícil. Já houve uma reforma do judiciário, criou-se o CNJ, então muda-se o foco, né? É impressionante notar como determinados problemas se constroem como problemas públicos. Tá? Quem estuda esse tema vê problemas onde muitas pessoas não veem, né? E não acha que são problemas, muita coisa dita como um problema. Por exemplo, eu não achava um problema grande os juízes quererem gerir os tribunais e terceirizarem a jurisdição para assessores, para analistas, técnicos, estagiários. Eu não via isso como um problema, mas há quem possa ver isso como um problema. Então acho que uma primeira reforma seria colocar esse staff enorme a serviço da gestão e dar aos magistrados, aos membros do Ministério Público, aos defensores, exclusividade, né, monopólio real sobre a jurisdição. Eu, como cidadão, não quero ser julgado por um técnico, por um analista, por um estagiário. Não é isso? Não devo ser. A gente se organizou para que isso não acontecesse e isso acontece todo dia, toda hora. Então esse seria um primeiro ponto, mas não é construído como um problema público. A versão que vigora hoje da magistratura, do sistema de justiça como um todo, é a magistratura ativa e aguerrida no sentido de purificar o país da corrupção. Essa versão ela foi construída desde o mensalão, essa parábola vem sendo construída, um Ministério Público e um Judiciário voltados para a limpeza moral do país, tá? Portanto uma forma um pouco primitiva até de empreendedorismo moral, tá? E ela veio em substituição dessa versão que vigorou do final dos anos 90 até quase a primeira década do século XXI inteira, que é a de um judiciário ágil, bem administrado, juízes que são avaliados pelos seus quantitativos de produção. Essa versão vigorou durante muitos anos,
de maneira que eu acho muito difícil falar em reforma do judiciário sem entender as dinâmicas cotidianas do trabalho dos juízes, dos promotores. A gente fica querendo fazer uma reforma baseada nas grandes questões, baseado na análise de 3 processos criminais, Mensalão, Lava Jato e uma outra terceira operação, quando na verdade nós temos milhares de processos criminais Brasil afora, com uma capilaridade que produz transformações severas, na economia do país, etc, etc. A percepção da população de que os membros do judiciário têm acesso a privilégios, associado ao sentimento de má prestação de serviço desta instituição, influencia no baixo índice de confiança do sistema de justiça? Olha, é muito ambíguo. Veja bem, é muito ambíguo, Por um lado, a gente assume que existe uma percepção da população de que os membros do Judiciário, do Ministério Público, enfim, das carreiras superiores de direito, eles têm acesso a privilégios, certo? Matéria atrás de matéria mostrando o juiz que ganhou 400 mil no mês, o juiz que fura o teto, que 10 mil juízes furam o teto, que tem juiz que ganha um contra-cheque do cara foi 1 milhão. Por um lado tem essa percepção, Mas então agora com esse boom da transparência, é muito ambíguo o fato de todo mundo poder saber. Porque o Sérgio Moro ganhou 80 mil reais no mês tal, o salário médio do Sérgio Moro em 2016 foi 80 mil reais, quase o triplo do teto, As pessoas sabem e talvez desaprovem, mas atualmente parecem ao mesmo tempo que são sabedores disso, aprovarem esta versão, Pelo menos na sua maioria, aprovarem essa versão do Judiciário, do Ministério Público como limpadores morais, ou faxineiros morais do Brasil atual. Então é muito ambíguo. Não creio que grandes setores da população poderiam ser mobilizados pela revisão, por exemplo, de algo que não é sentido como um privilégio, mas sentido por eles como um salário muito ruim, que é um salário de mais de 27 mil reais inicial, no Brasil. Então, o cara ganha 30 salários mínimos de salário inicial numa carreira. Isso é algo visto como normal, para um funcionário público no Brasil. Isso é algo visto como normal. Fora isso, temos auxílio moradia, que até hoje custa mais ou menos 3 bilhões e meio de reais por ano para os cofres públicos, e até hoje é uma liminar do ministro Fux. Mas os juízes, eles reconhecem que eles não ganham auxílio moradia para que eles tenham um auxílio para morar. Eles só acham que o salário deles está muito defasado. Salário inicial de mais de 27 mil reais, inicial. Então, sem falar de outras questões remuneratórias e até ligadas a prerrogativas, como querem passaporte diplomático. Um profissional que tem por natureza restrita a jurisdição da sua atuação, então o juiz não pode atuar, não tem poderes para fora da sua jurisdição. Quando tem, é muito excepcional, mas de qualquer forma não tem atuação internacional. O processo civil ou penal ele tem que ser no vernáculo da língua portuguesa. Eles querem passaporte diplomático, entre várias outras prerrogativas e prioridades que eles podem ter em vários setores, muita coisa. Então existe a percepção de que isso existe. Quer dizer, a população em larga escala ela é conhecedora desses privilégios e de como eles são exercidos. A gente também não para de ver a mídia bombardeando o juiz que tentou dar a famosa carteirada, juiz, promotor que tentou dar carteirada em blitz, com o advento da lei seca, isso veio. Então você tem várias tentativas e que a imprensa cobre. Você tem a famosa história aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, se não me engano, um juiz ou um promotor que mandou prender uma guarda municipal, e como é que isso se desenrolou, e aí ficou o desacato dela contra o abuso de autoridade dele, sem grandes consequências para ele. Então isso existe. O problema é que eu acho que junto com a percepção de que há privilégios, e de que há abusos, há a compra da versão. E aí, se a mídia por um lado, veja bem, isso aí tem um papel muito, muito grande da mídia, que se ela por um lado denuncia tudo isso, com muito mais vigor e muito mais consenso, ela dá lenha para essa versão de faxineiro moral da sociedade. É importante investir nessas pessoas, é importante confiar nessas pessoas, elas têm que ser blindadas contra os poderes políticos porque elas estão livrando o Brasil da corrupção.
isso se viu profundamente, né? Isso se vê, eu acredito que isso se vê desde o Mensalão. Você tem a construção dessa versão global do sistema de justiça, né? Então o sistema de justiça ele tem que ser alimentado, né? Porque ele é a única esperança que nós temos para fazer a limpeza moral do Brasil. Mas, por outro lado, ele tem limitações e, por outro lado, ele aborrece outros poderes constituídos e outras elites muito mais poderosas que ele. E aí eu estou falando especificamente de elites econômicas e elites políticas, certo? Então, o que nós já observamos muito recentemente são movimentos que são movimentos muito articulados e muito delicados no sentido de desarmar essa bomba relógio, tá? Você já começa a observar elites econômicas e políticas se mexendo para reverter esses privilégios. E privilégios, salários, essa coisa toda, né? Salários, infraestrutura, gente, concurso pra caramba, isso tudo foi fruto de uma estratégia, a meu ver, muito mal sucedida dos governos do PT, né? Então, vou dar um exemplo. O Fernando Henrique entregou a Procuradoria Federal ganhando R$ 4.400 bruto, né? Os procuradores federais, a AGU, né? A Advocacia Geral da União. O pessoal ganhava, o salário inicial era R$ 4.400 bruto, algo em torno disso. O Lula entrega o segundo mandato em R$17 mil. O salário inicial dessa carreira. Tá? Isso para dar um pequeno exemplo de como funcionou a estratégia de como a estratégia dos governos petistas foi no sentido de robustecer essas instituições, né? E eu não acho que isso foi de maneira desinteressada, né? Acreditou-se que essa seria a melhor maneira de cativá-los politicamente para um projeto de nação que aquele partido tinha para o Brasil. Isso se revelou profundamente infrutífero, né? Profundamente infrutífero. Então eu diria que, de uma certa maneira, os governos do PT eles alimentaram o monstro que os devorou e os está ainda devorando, né? Mas uma última palavra e um último exemplo é a nomeação da nova Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra ou a favor de quem eu não pretendo dizer nada, nem contra nem a favor, mas um fato a ser registrado. Desde os governos Fernando Henrique Cardoso, só se nomeava o mais votado dentro da corporação. Isso é uma postura específica dos governos Lula, que Dilma seguiu. Então foram nomeados 2 procuradores que arrasaram boa parte das elites do PT, não só do PT, mas também do PT, né? Gurgel e Janot colocaram Zé Dirceu, Genuíno, grandes nomes não só, mas também do PT na cadeia, nomeados por presidentes petistas. Isso, Joaquim Barbosa, né, talvez aquele que inaugurou, né, ao trazer para o Brasil, a maneira como ele trouxe para o Brasil o conceito de domínio do fato, né, isso inaugurou, a meu ver, uma parábola judiciária e inaugurou essa versão do judiciário como faxineiro moral da sociedade brasileira. Ele inaugurou e ele foi nomeado pelo PT. E as condenações todas do Mensalão e também da Lava Jato são por um Supremo de maioria petista não, mas de maioria de indicação petista. Então essa estratégia deu errado. Deu errado. Tanto é que ela já está sendo mudada. A segunda colocada na votação corporativa foi a nomeada pelo Temer, num novo governo. Então isso já está acontecendo de cima para baixo e também de baixo para cima, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Nós estamos falando de uma máquina muito poderosa que foi montada, uma máquina que, sobretudo nesse tocante, então em vários outros processos isso não é possível, mas em processos como a Lava Jato é impressionante a articulação, Polícia Federal, Ministério Público e magistratura, Brasília e Curitiba. Isso é um momento muito raro de ser observado, elas não são assim articuladas, tá? Mas em torno dessa versão de empreendimento, por que não dizer de faxina moral, essa máquina está muito bem articulada e ela é profundamente ameaçadora para elites políticas que não têm na sua estratégia a cooptação, mas sim a subjugação. O tempo dirá se as elites jurídicas serão subjugadas ou se continuará investindo na sua cooptação, mas a estratégia de cooptação ela possui um limite, os recursos públicos eles são limitados, né? A pesquisa do Luciano Darrois, do Rio Grande do Sul, da URGS, mostrou que nós temos, proporcionalmente ao PIB, evidentemente, o judiciário mais caro do mundo. E não necessariamente o mais eficiente, mas disparado o mais caro. Então, até quando nós poderemos aumentar? Até quanto
nós poderemos, no afã de cooptar as elites jurídicas, lançar mão de importantes recursos públicos em direção a essas corporações.